Irmãos amados e queridos da nossa Igreja Presbiteriana do Prado, graça e paz. Nós vamos dar início agora ao nosso culto. Hoje é dia 19 de abril e nós queremos reservar este tempo de reflexão na palavra do Senhor, além de podermos falar diretamente aos irmãos, mesmo que seja pela internet, mesmo que seja um culto online, mas queremos falar com os irmãos. Também recebo muitos recados, muitos avisos, e é bom ter a igreja em comunhão. Louvamos o nome do Senhor por todas as coisas, a despeito das circunstâncias. Já estamos no 4º domingo de isolamento, não é? Nunca imaginaríamos que uma coisa dessa poderia acontecer, nem preparados para essa situação nós estávamos ou nós estamos, mas vamos adequando, porque a igreja é do Senhor, é um organismo vivo, não é apenas uma instituição social, é um organismo vivo. Por isso, a igreja vive debaixo da graça do Senhor. E o Senhor nos dá autoridade espiritual, nos dá sabedoria, discernimento, e a igreja continua funcionando, porque ela é do Senhor e para a glória do Senhor. Um privilégio poder falar ao coração dos irmãos, e a nossa saudade continua cada vez mais forte, não é? Vai aí o nosso abraço, a nossa saudação às nossas queridas irmãs e irmãos da terceira idade, nossa irmã Edith, nossa irmã Judite, a nossa irmã Sebastiana, nossa irmã Lia, a nossa irmã Ana Lia, enfim, a nossa irmã Terezinha, a nossa irmã pequena, a nossa irmã Alaide, o conselho, receba o nosso abraço, meus amigos de ministério que pastoreiam junto comigo a Igreja do Prado, presbítero Otoniel e presbítero João Batista, contando sempre com a ajuda, com o apoio dos nossos presbíteros em disponibilidade, presbítero Jeremias e presbítero Bill. Recebam o nosso abraço. A nossa junta diaconal operosa, dedicada, receba o nosso abraço. Aqueles irmãos que estão sempre ligados à igreja por causa do seu amor, de sua dedicação, recebam o nosso abraço. Os irmãos que estão passando por lutas e provações nesses dias de pandemia, recebam o nosso abraço e a nossa oração. Quero aproveitar e pedir aos irmãos que orem pela irmã Martinha. Inclusive, uma vaquinha online foi feita pelo pastor Clóvis. Eu entrei em contato com ele para confirmar, foi sim ele que iniciou a campanha através de uma amiga, de uma irmã em São Paulo, e a irmã Martinha ainda sofre com tratamento de câncer, não é? Há uma medicação que eles precisam comprar de 30 mil reais. Não é? Graças a Deus está aparecendo ajuda por todos os lados, inclusive da Igreja Presbiteriana do Prado. Nossa visão missionária continua ampla, mais do que nunca a gente precisa repensar a nossa missão na Terra. Quero dizer que na Guiné-Bissau, onde estão 2 de nossos missionários, até ontem tinham 39 contaminados, mas nenhum morto. Eu acredito, pelo menos assim, pela minha falta de conhecimento, acredito que
por causa da malária, a cloroquina é um remédio que está provocando confusão só aqui no Brasil ou então qualquer outro meio científico no mundo. Mas cloroquina é o nosso remédio mais comum lá na Guiné-Bissau por causa da malária. E acredito que por causa disso podem ter mais resistência. Continue orando. O nosso pastor Sabino, ele está saindo agora de mais uma malária. Na Guiné-Bissau é chamado de paludismo. Esteja orando pelo pastor Sabino. Por causa disso, foi adiado o casamento dele, que estava agendado para o início, primeira semana de junho. Depois, outra data, nós repassaremos. Mas nós estamos aqui para louvar e glorificar o nome do Senhor. É o Senhor da igreja. E a igreja, como falei antes, é um organismo vivo, é uma assembleia, um ajuntamento daqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Não estranhem a presença de Amanda e Vinícius, eles estão com a saúde um pouco debilitada, Amanda com fortes dores musculares, que os irmãos já sabem, pescoço e a parte lombar, e Vinícius, irmãos, já passa aí de 10 dias com náuseas de vômitos, com vômito, com fraqueza, dores no corpo. Esteja orando por ele. Eu quero passar a palavra para a irmã Niédia, que dará uma saudação para a igreja. Quero saudar todos os irmãos e quero dizer que nós estamos muito alegres de estarmos aqui juntos mais uma vez, podendo compartilhar momentos de comunhão, mesmo à distância, estando em comunhão, louvando, nós aqui, vocês daí, lendo a palavra e ouvindo um pouco mais do que Deus quer falar aos nossos corações. Sintam-se todos abraçados. Amém. Vamos louvar ao Senhor firme nas promessas. Imagine só, a igreja não se reúne no seu templo, mas temos a oportunidade de viver firme nas promessas do Senhor. Vamos louvar ao Senhor com alegria, hino de número 177 de nosso hinário. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas hei de trabalhar, tendo o verbo eterno sempre a me amparar. Mesmo em tempestade vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade já desfruto, enfim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz. Cada dia mais me alegro em sua luz, firme nas promessas de Jesus. Firme,
firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme, se firme nas promessas de Jesus. Quero orar nesse momento, pedindo que Deus nos abençoe, pedindo que o Senhor nos dê direção nesse momento de culto, de louvor, de adoração. Louvemos ao Senhor. Pai querido, nós estamos reunidos como igreja para manifestar nossa devoção ao Senhor, para manifestar, ó Deus, o nosso amor por Ti e também, ó Deus, a demonstrar a firmeza na fé de um Deus que age, um Deus que intervém no nosso meio e ó Deus, que compreende que há um Deus no controle de todas as coisas. A nossa vida cristã está baseada no conhecimento da Tua Palavra e não, ó Deus, nas circunstâncias que vivemos. Nós não cremos, ó Deus, que o Senhor foi pego de surpresa em relação a essa pandemia. O Senhor é conhecedor de todas as coisas. Ó Deus, conduze-nos em adoração, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com um cântico espiritual. Dá para o outro imediatamente? Não. Louve ao Senhor conosco. Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos, meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti. Senhor, tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Eu te quero mais do que o ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos, meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti. Senhor, tu és a porção da minha herança, és o meu maior pra mim. Meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Meu anseio és tu, Jesus, meu anseio és tu, Jesus, meu anseio és tu, Jesus. Sim, meus irmãos, a despeito de tudo e de todos, o nosso anseio é Jesus Cristo, é estar na presença do Senhor. Desejamos o Senhor mais que tudo nas nossas vidas.
Ele é o nosso bem maior. Por isso nós nos alegramos em louvá-lo, em honrá-lo com as nossas vidas, com nossas declarações. Nós vamos cantar mais um cântico agora. Louve ao Senhor conosco. Cobre-me com tuas mãos, com poder. Vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Minha alma está segura em ti, sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Cobre-me com tuas mãos, com poder. Vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei.
descansarei, pois sei que és Deus. Amém. Glória a Deus. Nós descansamos no Senhor. Nós descansamos na presença do Senhor. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Números, no capítulo 14. Essa é uma história muito bem conhecida, quando na caminhada, na peregrinação no deserto, por 40 anos, Moisés guiando o povo, estava ainda no início dessa peregrinação, quando Moisés manda 12 espias para espiar a terra de Canaã. E esse capítulo 14 é justamente no momento em que os espiões, os espias, trazem o relatório de sua missão de espionagem na Terra Prometida. Algumas lições que queremos tirar deste texto, irmãos, tentando fazer uma analogia, o povo de Israel, nesses dias, o povo vivia em grandes dúvidas, questionamentos, tinham ficado 430 anos no Egito, a maior parte desse tempo em escravidão. Criam vários, ou talvez a maioria, acreditava na promessa do Senhor que Deus concederia uma terra que manava leite e mel para eles, mas viveram por 4 séculos no Egito e saíram sem muitas condições, ou sem boas condições de vida. Como é que poderia alimentar uma multidão que poderia ter chegado aí a uns 3,5 milhões? Como dar água para tanta gente assim? Como dar comida para tanta gente? Não é? Como viajar com parcos recursos, a maioria talvez com nenhum recurso. Eu fico imaginando o desespero no coração do povo. Eu mesmo tenho muitas críticas em relação ao povo de Israel, por ser um povo tão inconstante em sua relação com Deus, mas eu acredito que se eu estivesse lá no meio do povo, não seria diferente daquele povo que tantas vezes manifestou rebeldia a aquele que era o Senhor, o seu libertador, um Deus que promete e cumpre a sua palavra, mas vivendo tempos de incertezas. O que seriam deles? Que terra é essa? Que direção deveriam seguir? O que aconteceria quando chegassem lá? Então, eram muitas as dúvidas, e essa peregrinação de 40 anos não foi algo fácil para a vida deles. Quando Moisés então manda os espias para a terra de Canaã, eles retornam e então vêm entregar um relatório. E sabe, irmãos, a atitude do povo de Israel foi uma atitude extremamente negativa. Era um povo de Deus, era um povo que se identificava pelo nome do Senhor, era um povo amado do Senhor. Todavia, era um povo que não tinha uma relação pessoal. A relação era muito mais religiosa, não é? Muito mais religiosa do que propriamente uma relação de intimidade e pessoal com o Senhor dos Senhores. Pois bem, algumas questões nós queremos levantar. Números no capítulo 14, levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite.
Versículo 2: todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: oxalá tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Para você conhecer melhor os detalhes do relatório dado, você precisa voltar uma página em Números, no capítulo 13, a partir do versículo 25. O relatório foi muito negativo, declarando que, de fato, a terra era próspera, manava leite e mel. Todavia, era uma terra de gigantes, com um poderio bélico muito grande, e eles não teriam condições de sobreviver um combate com aquele povo. E a primeira atitude do povo, quando ouviu esse relatório, registrado no capítulo 13, murmurou. Foi um percentual muito grande. Com certeza, a maioria diz assim: todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Então, daqueles mais de 3 milhões de pessoas, podia retirar talvez aí no máximo umas 10 pessoas, Moisés, Arão. Depois nós vamos ver que Josué e Caleb também não tomaram a mesma atitude do povo, mas foi algo extremamente negativo. Puxa vida, eles conheciam a promessa do Senhor, a tradição oral do pacto abraâmico, do que Deus falou para Abraão, e eles tinham passado por outras experiências, como, por exemplo, a fome em Canaã, que levou Jacó e seus filhos buscarem mantimentos no Egito, e quando chegaram lá, o segundo em autoridade era o seu próprio irmão José. E José foi muito claro quando ele demonstra que compreendeu que para o cumprimento da promessa de Deus é que Deus havia realmente o enviado para o Egito. E aqui estava um povo, irmãos, murmurando. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Toda a congregação lhes disse: oxalá tivéssemos morrido na terra do Egito. Mas que povo ingrato, irmãos! Que povo ingrato! Saíram da escravidão, foram libertos do exército egípcio, quando, para livramento, Deus abriu o Mar Vermelho. Deus deu pão quando estavam com fome, codornizes, abria fontes de águas, mas o povo continuava, irmãos, com o coração obstinado contra o Senhor, e reclamando de uma forma em que eles não conseguiam lembrar dos poderosos feitos do Senhor, das mãos do Senhor na sua vida. Murmuração, portanto, foi a primeira atitude do povo de Israel. E quantas vezes, irmãos, nós também, enfrentando lutas, adversidades complicadas na vida da gente, dúvidas e incertezas no nosso coração, agimos com a mesma atitude similar à de Israel, esquecendo do que Deus já fez por nós. A ingratidão é um problema gravíssimo, irmãos. Esquecemos do que Deus já fez na nossa vida, dos milagres que Ele já operou na nossa vida, do agir, da intervenção de Deus nas situações complicadas. E porque nos vemos em situações irmãos, de dúvidas, então murmuramos. Depois, no versículo 3, e porque nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada
e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? Olha, irmãos, eles estavam prevendo o pior. Não tinham aprendido ainda a depositar sua fé no Senhor, sua confiança no Senhor, os seus motivos de aperreio na presença do Senhor. A segunda atitude do povo de Israel foi pessimismo. Não vai dar certo. Esse coronavírus é forte demais, né? Vai morrer metade da população mundial. O que vai acontecer conosco? O que vai acontecer com o nosso sustento? Eu não tenho resposta para a maioria dessas perguntas, mas, irmãos, a única coisa que eu posso fazer é responder como respondeu Timóteo, como registrou o apóstolo Paulo numa carta a Timóteo, declarando: pois eu sei em quem tenho crido, eu conheço o Deus da minha fé. Continuando, irmãos, diziam uns aos outros, versículo 4, levantemos uns aos outros, levantemos a um para o capitão e voltemos para o Egito. Então, olhar para trás, desistir, demonstrar uma total falta de confiança em Deus, firmeza em Deus, relacionamento em Deus, achando que a condição de escravos no Egito ainda estava melhor. Grande pessimismo, sem enxergar as possibilidades de melhora. E a gente então percebe a tristeza, a indignação dos líderes. Então Moisés e Arão caíram sobre seus rostos perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. Eram dois dos espiões de confiança de Moisés, que estavam junto com os outros. Eram no total de 12. 10 deram um relatório extremamente pessimista. Não adianta a gente continuar, que a gente não vai conseguir conquistar aquela terra. Não adianta a gente continuar, porque nunca que a gente vai tomar posse daquela terra. E então, com um pesar, uma tristeza profunda no coração, irmãos, rasgam as suas vestes. Rasgam as suas vestes. Josué e Calebe, dizendo: peraí, as coisas não são desta maneira, não. Vocês não lembram da promessa de Deus? São capazes de esquecer do que Deus já fez pelo nosso povo e ainda fará, porque Deus não pode se contradizer, porque Deus não pode falhar naquilo que ele mesmo promete. Aí então, Josué e Calebe, versículo 7, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssima boa. E se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Vemos aí, irmãos, a confiança de Josué e Calebe, não levando em consideração a capacidade bélica, o poderio, irmãos, dos povos que viviam em Canaã, mas confiando na palavra do Senhor, dizendo que se o Senhor se agradar de nós, nós podemos. Se o Senhor se agradar de nós vamos sair dessa situação complicada. Se o Senhor se agradar de nós vamos ter firmeza nas nossas decisões, confiança naquele que é o Deus de nossa fé. Tão somente
não sejais rebeldes. Foi uma instrução. Não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Nós vemos então, irmãos, que a instrução ou a exortação de Josué e Caleb é que não poderiam manter um coração obstinado, rebelde, duro, que não reconhecia a majestade de Deus, não reconheciam os poderosos feitos do Senhor e pior ainda, não acreditavam em suas promessas. Eles queriam voltar para o Egito. Então, tanto nesse versículo 9, quanto no versículo 22, a exortação. Olha só como o coração daquele povo era rebelde. Nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, e todavia me puseram à prova já 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. E o Senhor então pesa a mão, irmãos. O Senhor pesa a mão sobre aquela geração. E os irmãos sabem que entrou grande multidão do povo de Israel em Canaã, mas não foi aquela geração, não. Somente 2 pessoas daquela geração, que está aqui neste contexto de número 14, somente 2 pessoas, que foi Josué e Caleb, que entraram, passaram 40 anos no deserto e toda essa geração morreu, e os que entraram na terra prometida e tomaram posse da promessa do Senhor foram aqueles que nasceram, não é, durante o período de peregrinação. Mas Deus havia falado que era um povo rebelde, de coração duro, de coração obstinado, tão obstinado que não havia humildade suficiente para entender que eles estavam tendo uma relação meramente religiosa com o Senhor. Eles estavam apenas cumprindo rituais e instruções que eram dadas durante aquela longa viagem, mas eles tinham interesse na terra manando leite e mel. Eles tinham interesse nos benefícios que Deus poderia trazer para eles. Quando eles perceberam que, na verdade, Deus concederia a bênção, mas as coisas não seriam tão fáceis como eles imaginavam, logo, com um coração obstinado, queriam voltar para trás. Por último, no versículo 11 e 12, disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerão em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei, e deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. Pois bem, irmãos, Deus agora falando com Moisés acerca da incredulidade do povo de Israel. Até quando me provocará este povo? Até quando não crerão em mim? Olha só, irmãos. Se Deus estivesse falando sobre outro povo do mundo, mas Deus estava falando com o seu próprio povo. Eram membros da igreja do Antigo Testamento. Tinham um selo no corpo, uma marca no corpo de que pertenciam ao povo de Deus, que era a circuncisão, ao 8º dia de nascido, eram circuncidados. Eles tinham o selo no corpo de que pertenciam ao povo do Senhor. Eles falavam sobre o Senhor. Eles foram alvos
do da intervenção do Senhor, da libertação do Senhor e de poderosos feitos do Senhor na saída da terra prometida. Todavia, irmãos, a relação que Israel tinha com o Senhor, que os hebreus tinham com o Senhor, era uma relação meramente religiosa. E não era, nunca foi, e ainda não é esse o desejo de Deus para a vida do seu povo. Deus não quer comigo, nem contigo, uma relação meramente religiosa, onde os meus interesses eu quero buscar na minha religiosidade, mas não me importa, na verdade, quem é Deus, o que Ele deseja de mim e o relacionamento pessoal que o Senhor espera, aguarda de mim e de você. Como foi naqueles dias, como aconteceu naqueles dias, irmãos, há mais ou menos uns 3.300 anos, como aconteceu naqueles dias, também acontece em nossos dias. O Senhor não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Vivemos tempos difíceis, complicados, e aparecem muitas vezes enfermidades que a gente nem imaginava, esperava conhecer, até pestilências antigas, doenças antigas que já tinham sido erradicadas no Brasil. De vez em quando aí há um surto numa cidade em outra, num estado em outro, e coisa maior do que esse coronavírus está provocando no mundo inteiro, que eu também nunca tinha visto. Já li acerca da peste negra, da peste espanhola, já li sobre a peste africana, mas assim, num mundo globalizado, onde há mais acesso a tantos lugares, eu nunca vi uma enfermidade trazer consequências tão globais, parecendo que está atando, que está prendendo, não é, a humanidade num isolamento que a gente não sabe quando terá fim. Gente tirando proveito político e econômico da situação, e nós não sabemos o que agir, como agir e o que fazer. À luz daquilo que lemos nas Escrituras, primeiro quero exortar a igreja a não ficar reclamando, a não ficar murmurando. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o nosso Deus. O povo hebreu não tinha uma relação pessoal com o Senhor. Era somente uma relação religiosa, e isso não ajudou em nada na vida deles com Deus. Da mesma maneira, eu quero exortar você que nos ouve neste dia a repensar a sua vida com Deus e não ficar reclamando e lamentando. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. O Senhor não se esquece dos seus. Você pode ter perdido o controle da sua situação, trazendo por isso muitas vezes uma ansiedade, um sentimento de desespero, não é? Isso não é para super-heróis. Eu de vez em quando, nesses últimos 30 dias, tenho tido crises de ansiedades profundas. Meu Deus, até quando vai acontecer isso? E os dados são alarmantes, e sem entender o que fazer, como agir. Meu filho doente em casa, e sei que não é aconselhável levá-lo à emergência de um hospital. A gente está tratando em casa. E a gente fica com nossas preocupações. Somos seres humanos normais. Mas em nome de Jesus,
Confia no Senhor. Conheça Deus de uma forma mais íntima, ao ponto de você poder declarar: a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Outra coisa, não sejam pessimistas, como foi o povo de Israel. Não sejam pessimistas. A situação pode piorar? Pode. Há essa possibilidade. A situação do coronavírus. E a economia do Brasil, bem como a economia mundial, vai sofrer com isso? Já está sofrendo. E pode piorar? Pode piorar. Mas, irmãos, a nossa realização não está nas circunstâncias que vivemos. Jesus mesmo declarou: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então a nossa vida abundante e plena é em Jesus. Não podemos depositar nossas expectativas, nossas ansiedades, irmãos, naquilo que é material, naquilo que tem valor passageiro. Na sabedoria de Salomão, como declarou, de vaidade em vaidade, tudo é vaidade, tudo passa. Nem quem tem um dinheiro guardado não tem valor, vai fazer o que com dinheiro? Às vezes tem dinheiro e não pode sair. Tem um problema numa geladeira, nós estamos com um problema na nossa geladeira que não está gelando. Aprendemos que isso agora não tem valor, a gente tem que aguardar, temos que esperar e não sabemos quanto tempo. Não seja pessimista, o Senhor virá ao encontro do seu povo. Outra questão, em nome de Jesus, acredite, Deus está no controle da situação. E se você se considera intelectual demais ao ponto de questionar a Deus, acredite, Deus não pediu a minha opinião, Deus não pediu a nossa opinião, Deus não pediu a sua opinião para fazer o que faz. Ele simplesmente é Deus e sabe o que está fazendo. E nós precisamos amá-lo, conhecê-lo intimamente e manter uma relação, irmãos, de comunhão, de intimidade, que é isso que ele aguarda. Não fosse isso, ele não pediria: filho meu, dá-me o teu coração. Portanto, irmãos, vamos manter viva a nossa fé no Senhor, depositando nele nossas ansiedades, nossas preocupações, não é? O povo de Israel, não aquela geração perversa, não aquela geração que estava no deserto, morreram todos, para não dizer que foram todos, sobreviveram apenas 2, Josué e Caleb, que entraram com alguns milhares e tomaram posse da terra prometida. Não esqueça, não seja ingrato, não esqueça do que Deus já fez e tem feito na sua vida. Não esqueça. A ingratidão é um problema gravíssimo. Não esqueça. Não esqueça também de que Deus não é obrigado a abençoar, e se Ele o faz, é por causa de seu amor infinito, uma graça sem fim que Ele manifesta na vida do seu povo. E por isso nós podemos viver com maior alívio, com maior tranquilidade. Deus abençoe o seu coração e a sua vida. Eu quero dizer, algumas pessoas perguntam: Pastor Marcos, quando é que a gente vai se congregar de novo? Os irmãos sabem que, além do coronavírus ser um problema de saúde, é um problema também de ordem social, política. E irmãos, nós não
Nós não sabemos que atitude devemos tomar diante das decisões do poder público na esfera municipal, estadual e federal. Até o presente momento, no estado de Pernambuco, só são permitidas, ou na cidade de Recife, só são permitidas reuniões de até 10 pessoas. A gente percebe que há intervenção aí do governo do estado, há intervenção do governo federal. Nós temos que orar pelas autoridades e clamar que sejam sábios. Nós continuaremos obedecendo às autoridades, irmãos. Esse é o primeiro aviso. Então, qualquer mudança deve acontecer debaixo de instruções das autoridades municipal, estadual e federal. Tá bom? Então, os irmãos aguardem, não podemos marcar quando é que retornaremos a congregar no templo. Outra coisa, irmãos, eu vou divulgar de novo no grupo da igreja, quero manifestar a minha gratidão como pastor da igreja a todos os irmãos que decidiram dizimar sem nenhum problema, como consequência aí do coronavírus. Segundo o nosso tesoureiro, está faltando pouco dinheiro para cumprir com as nossas obrigações do mês. Muito obrigado. Divulgaremos de novo as contas que foram disponibilizadas. Nosso irmão João Batista está controlando de forma rigorosa todas as contribuições. Eu quero manifestar a minha alegria e gratidão, porque, irmãos, eu acho lindo ver a fidelidade da igreja, irmãos, mesmo diante de tantas incertezas como vivemos nos nossos dias. A maior parte de nossos compromissos já foram pagos, não é? Há um zelo muito grande. Enfim, orem pela irmã Martinha, esposa do nosso missionário, pastor Clóvis, porque o seu tratamento de câncer é complicado. Quero aproveitar até para dar notícia da minha mãe. Meus irmãos, o câncer do qual minha mãe está tratando é um câncer na coluna, um câncer nos ossos. Esse câncer não tem cura, só vai controlando. Já fez quimioterapia primeiro uma vez por mês, isso completou 1 ano, e agora quimioterapia de 3 em 3 meses, e a médica já disse que ela terá que fazer tratamento para o resto da vida. A minha mãe, ela está, da última vez que pesou, já estava com 41, 42 quilos, muito magra, sem muito apetite, mas muito animada com o tratamento, o que precisa fazer ela faz. Enfim, mas isso deixa a gente muito preocupado, mas o Senhor está dirigindo, e eu louvo a Deus pela disposição dela de obedecer às instruções médicas. Quero pedir aos irmãos, sobretudo os grupos de risco, todos os irmãos acima de 60 anos, irmãos diabéticos, irmãos com hipertensão, com problemas respiratórios, com obesidade, fazem parte do grupo de risco. Procurem ficar em casa, não sair. Se tiver outra pessoa para ir no mercadinho e comprar a comida que falta, faça isso. Bom, vamos seguir as instruções das nossas autoridades e orar para que Deus faça coisas novas no nosso meio. Que Deus possa nos abençoar. Não vejo a hora de estar novamente com os irmãos. Deus os abençoe. Deus abençoe. Niedja vai dar uma palavra também de despedida e depois nós vamos orar. Eu quero me despedir de todos os irmãos
rogando as bênçãos do Senhor para cada um de vocês, em cada área da vida de vocês, que vocês sejam bem-sucedidos, bem-aventurados, e que a gente possa estar cada dia com mais vontade de ler a palavra do Senhor, de buscar o Senhor, nesse tempo onde tem tantas incertezas, tantas turbulências, que a gente possa estar depositando a nossa fé em Deus e buscando a Ele cada vez mais, né? Através da leitura da palavra, da oração, nós possamos ter um momento de intimidade com o Senhor e que nós possamos ser chamados de amigos de Deus, que deve ser o nosso maior anseio, né? Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos. Pai querido, muito obrigado pela nossa amada Igreja Presbiteriana do Prado. Obrigado por este tempo de culto, ó Deus, de adoração. Quando nós cantamos, oramos, quando nós meditamos na palavra, louvado e engrandecido o seu nome. Quero declarar, ó Deus, que a nossa fé está firmada no Senhor. Livre-nos, ó Deus, de uma relação meramente religiosa, ó Deus, como foi com o povo de Israel nos dias da peregrinação, nos dias de Moisés, o que trouxe tanta tristeza a Moisés, a Arão, ó Deus, a Josué e a Calebe. Ó Deus, que o Senhor trate conosco, a fim de que, muito mais do que mera religiosidade, nós possamos buscar a intimidade do Senhor, buscarmos o relacionamento contigo. Ó Deus, que na verdade é isso que mais importa. Nós amamos o Senhor. Queremos pedir, ó Deus, que o Senhor agora, nesse momento, visite, ó Deus, cada família que nos ouve. Ó Deus, e tu que conheces e sonda os corações, sabe das principais necessidades. Ó Deus, que o Senhor visite aquele que nos ouve e alivie o sofrimento, ó Deus, do teu povo, em nome de Jesus. Responda às inquietações do teu povo, em nome de Jesus. Conceda-nos, ó Deus, uma semana abençoada na tua presença. Torna-nos teus, ó Deus, teus filhos íntimos, ó Deus, que tem um amor apaixonado por ti, que o coração arde, ó Deus, de anseio para estar na tua presença. Ó Deus, que busca conhecer o Senhor através da tua palavra. Ó Deus, continue tratando conosco, falando conosco. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.